Fala galera, eu sou Wesley, professor de Geografia e Atualidades. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, antes da gente dar início à nossa aula, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma moralzinha para esse professor que está gravando essa aula agora? Vamos compartilhar, vamos curtir a nossa página? Se inscreve aqui no canal para a gente se sentir estimulado e continuar compartilhando conhecimentos aí com a galera que quer estudar, beleza? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um conteúdo bastante interessante, que ele é também bastante cobrado nas provas do Enem. Vamos falar sobre solo, sua formação e ação humana. Vamos entender como o solo ele é formado. Vamos caracterizá-lo por tipo, por textura e vamos ver os impactos. Então, primeira coisa, o que é um solo para você? Essa designação aqui oficial. O solo é a camada mais superficial e fina da crosta terrestre. Ela é muito importante para que haja vida na Terra. É onde a gente planta, é onde a gente colhe, é onde a gente cultiva os nossos alimentos. É onde a gente extrai os minerais que nós utilizamos na produção de determinados equipamentos. Então é uma forma, onde você encontra praticamente tudo que é necessário para o ser humano sobreviver, beleza? O solo, pessoal, ele é composto por materiais inorgânicos e materiais orgânicos. Esses materiais inorgânicos aqui, eles são formados a partir da desintegração das rochas. Os materiais orgânicos, como a gente já sabe, são formados a partir da decomposição de matéria orgânica, humus, restos de animais e tudo mais. Para ficar mais simples, vamos entender aqui como é essa formação do solo, como é que o solo se forma, beleza? O solo, galera, ele vai se formar de uma rocha-mãe. Então a gente tem a imagem aqui de uma rocha-mãe, ela vai sendo desintegrada, ela vai sendo fragmentada ao longo dos anos. Veja que é um processo muito demorado. A gente não está falando aqui de um processo de meses ou de anos, a gente está falando de processo de mais de 100 anos, de milhões de anos para se formar um solo, de diferentes tipos, beleza? Então a gente tem aqui no primeiro estágio a rocha-mãe. Essa rocha-mãe ela vai sofrer intemperismo. Intemperismo é o quê? Uma espécie de erosão. O intemperismo ele pode ser físico, pode ser químico, pode ser biológico. Então a partir do momento que essa rocha-mãe aqui, que ela é toda compactada, ela sofre, ela é fragmentada por esses diferentes intemperismos, ela vai se quebrando. Então vai dando origem a pedacinhos, esses pedacinhos continuam se quebrando e vão dar origem a diferentes tipos de solo. Então, como vocês conseguem perceber aqui, essa rocha-mãe, ao sofrer intemperismo, temperismo físico, que seria a variação da temperatura, a ação do gelo, a ação dos ventos. Então o gelo vai fragmentando, vai quebrando essa rocha-mãe, os ventos vão batendo constantemente nessa rocha-mãe, vai quebrando ela, vai soltando os pedacinhos para formar o solo, certo? A gente tem o intemperismo biológico, que são as bactérias, os musgos que estão ali dentro da rocha e vão ajudando a fragmentar essa rocha. Também temos o intemperismo químico, que é a ação da chuva. Então, a associação de todos esses intemperismos em cima dessa rocha-mãe vai degradando, vai fragmentando essa rocha-mãe até gerar os solos. Então, percebam essa evolução aqui, da rocha nua, a rocha compacta, ela vai sofrendo intemperismo, vai se quebrando, vai se fragmentando, até dar origem os solos que são bastante utilizados pelo ser humano. Como a gente consegue perceber, é onde a gente cultiva, é onde a gente planta e é onde a gente extrai também minerais muito importantes para a vida do ser humano. Então vamos perceber aqui como é esse processo que eu falei a vocês, esse intemperismo físico. Aqui a gente tem a ação da água, do gelo, então vai se filtrando nessa rocha-mãe e vai fragmentando. Ela quebrou, então ela vai se quebrando ao longo dos anos. Então, o intemperismo físico é a fragmentação das rochas. Então, vai acumulando ali em alguma frechazinha que essa rocha-mãe tenha e ela vai se fragmentando ao longo de muitos anos e vai dando origem ao que a gente chama de solo, beleza? Outro tipo de intemperismo biológico, intemperismo químico também, principalmente intemperismo químico, que é a decomposição das rochas, que ela vai acontecer quando os minerais eles sofrem alterações dentro da própria rocha. Então há uma alteração, ele vai se fragmentando, vai se quebrando e vai dando origem ao solo. Isso é só para a gente entender como o solo é formado, tranquilo? Aqui, galera, o solo também ele pode ser analisado. A gente, quando cava o solo, interessante, quando a gente cava o solo, a gente tem diferentes horizontes. Então, o horizonte zero é a camada mais superficial do solo. É onde você tem os restos das plantas, animais. É a principal superfície aqui do solo, é onde a gente planta, beleza? Ela é muito importante para a vida do ser humano. O horizonte A é o primeiro horizonte, onde você vai encontrar muito minério. Os minerais a gente vai encontrar nesse horizonte A. Então a gente tem o horizonte B, o C e o R. Não é o nosso objetivo agora analisar esses horizontes.
É só para a gente ter conhecimento que o solo ele é avaliado, ele é estudado por diferentes horizontes, certo? Então, quando você tem a formação de todos esses horizontes aqui, até chegar no horizonte R, a gente sabe que ele é um solo bastante antigo. Por quê? Porque a rocha-mãe foi se fragmentando, foi dando origem a esse solo foi acumulando, ele foi crescendo ao longo do tempo. Então, por isso que ele ficou nesse perfil alto aqui. Então, a gente sabe caracterizar que é um solo antigo, certo? Mas, como eu disse a vocês, esse não é o objetivo dessa aula de agora. A gente vai estudar principalmente a classificação e a ação humana em cima dos solos, os impactos que a ação humana pode trazer para o solo. Só para a gente dar continuidade, o solo ele é constituído, como eu falei a vocês, por matérias orgânicas e inorgânicas. As inorgânicas, água, ar, grãos minerais, os orgânicos, organismos vivos, tudo isso é composto, tudo isso faz parte de um solo fértil, de um solo bom, beleza? Um solo, galera, para ele ser bom, ele tem que ter essas características aqui. Para ser considerado um solo produtivo, ele tem que ter essas características. Então, um solo bom, um solo produtivo, ele tem que ter 25% de água dentro dele, a gente vai ter que ter 25% de ar, 5% de matéria orgânica e 45% de minerais. Como isso é possível? Como é que você vai ter circulação de água no solo? Como é que você vai ter circulação de ar no solo? Aí vai entrar a figura dos animais, vai entrar a figura das bactérias, vai entrar a figura das formigas, que a gente vai perceber aqui como esse solo ele é constituído dessa forma, dessa maneira. Percebam aqui nessa foto, nessa ilustração de um solo, que a gente tem diversos fatores integrantes nesse pedaço de solo. Então a gente tem aqui bactérias, a gente tem o tatu, a gente tem larvas, a gente tem formigas, que esses bichinhos aqui vão ajudar, vão abrir caminhos, vão abrir uma espécie de túnel por dentro do solo, que vão ajudar nessa espécie de aeração. O ar vai circular por dentro desse solo justamente por conta desses bichinhos que se encontram aqui. Essas aberturas que eles fazem vai dar passagem para a água, vai dar passagem para a ventilação. Isso vai tornar um solo bom, um solo fértil, beleza? Quando eu faço a queimada, quando eu derrubo a vegetação, eu coloco pastoreio, eu coloco máquinas para passarem por cima desse solo, o que é que vai acontecer? Primeira coisa, quando eu faço uma queimada, eu vou matar todos esses bichinhos aqui. Então, se eu mato esses bichinhos, eu já não vou ter mais quem cave, quem faça essas aberturas dentro do solo. Então, já não vou ter mais abertura para circulação de água e de ar. Quando eu coloco animais em cima desse solo, quando eu coloco máquinas, quando eu coloco ação humana, esse solo vai ficar compactado. Então, vai fechar essas passagens que eu falei a vocês e esse solo vai ficar improdutivo. Beleza? Vamos para cá? Vem comigo aqui. A gente vai falar sobre a classificação. Classificação do solo. Os solos, galera, eles podem ser classificados de diferentes formas. Uma das formas é pela textura. Então, o solo ele pode ser considerado um solo macrogranular. Como o nome já diz, macro, ele é um solo maior, ele tem partículas maiores. Aqui a gente pode caracterizar com grão de areia, ela é menos fértil, certo? Então, um solo de textura macrogranular, ele tem perfis maiores, então é o solo mais arenoso. Porém, ele é menos fértil do que o solo microgranular. O microgranular ele tem partículas menores e ele é considerado um solo mais fértil, aquele solo mais argiloso, aquela terra roxa, beleza? Então ele é mais compactado, o grão dele é menorzinho, por isso que a gente diferencia macrogranular, grãos maiores, microgranular, os grãos são menores, beleza? Só o exemplo aqui dos dois tipos de solo. O solo também ele pode ser caracterizado, classificado pela sua origem. Então, pela origem, ele pode ser de origem eluvial, preste atenção nesse ezinho, eluvial, originado pelo intemperismo, e ele pode ser aluvial, originados por quê, galera? Pelo depósito de sedimentos, pelo transporte de água e do vento. Então, o aluvial, por isso que eu coloquei esse asno aqui com letra vermelha, vocês relacionam com água, com transporte de sedimentos, com transporte de água. Então, ele pode ser classificado pela origem, eluvial e aluvial. Aluvial lembra de água, caracterizado, formado pelos transportes da água. Então vai ser esse tipo de solo aqui. Ele também pode ser caracterizado, classificado pela sua profundidade. Então eles podem ser do tipo latossolo, solos mais profundos, certo? Aqui é um solo mais antigo, já passou por todo aquele processo de formação.
E a gente também tem o litossolo, que são solos mais rasos. Então, essas são 3 formas de você classificar os solos. Então, pela textura, a gente pode ter macrogranular, microgranular. Macrogranular, um solo mais arenoso, com grão maior. Microgranular, um solo mais argiloso, grão menor. Esse daqui é mais fértil, beleza? Ele pode ser classificado pela sua origem, eluvial, pelo intemperismo, e aluvial, lembra do azinho, de água, pelo transporte de água, de vento também. E ele pode ser classificado pela sua profundidade. Latossolo, mais profundo, litossolo, mais raso. Beleza? Então, galera, agora a gente vai entender a importância de um solo ter cobertura vegetal. Como a retirada dessa cobertura vegetal vai trazer sérios impactos para esse ambiente. Então, a gente consegue perceber aqui um solo coberto por vegetal, então a gente tem um solo protegido pela vegetação. Como essas árvores, como essa vegetação vai proteger esse solo. Então aqui quando a gente tem a incidência da chuva, a incidência da água, o primeiro fator é o seguinte: as folhas dessas plantas aqui vão servir como uma espécie de escudo para o impacto dessa água que vai bater aqui nesse solo. Então quando você tem essa cobertura, vai servir meio que de amortecimento. Então a água vai bater nessa planta, a água vai bater aqui na folha, ela vai cair mais amortecida. Então não vai causar uma erosão nesse solo. Outra coisa é que as raízes dessas árvores aqui, dessas plantas, vão ajudar no processo de infiltração do solo. Então, as raízes aqui, como eu deixei bem destacado, vão ajudar nesse processo de infiltração, que vão descer para lá, vão ser filtradas e vão dar origem aos aquíferos, vão dar origem aos lençóis freáticos, que é muito importante, que é muito interessante para o ser humano. Aqui a gente vai ter um solo nu, um solo sem cobertura vegetal, sem a proteção da cobertura vegetal. Veja a diferença só pela ilustração. O que é que acontece? Essa chuva, quando bate nesse solo desprotegido, vai ser causado a erosão, então vai causar chamadas vossorocas. Essa erosão vai dar caminhos, vai dar espaço, vai dar surgimento a esses regos aqui que a gente chama de vossoroca e vai levar praticamente todos os minerais e os nutrientes desse solo. Então você aqui já não tem essa cobertura que vai amortecer o impacto da chuva, você não tem essa cobertura mais, você não tem as raízes das plantas que vão ajudar na infiltração. Então a chuva vai bater aqui e vai ser toda levada, vai ser toda transportada os minerais. É o que a gente chama de lixiviação. Lixiviação nada mais é do que a lavagem do solo. Por quê? Porque ele não tem essa cobertura vegetal, que vai ajudar nessa infiltração das águas. Quando eu não tenho cobertura vegetal, a chuva vai bater e vai levar praticamente tudo, vai levar os nutrientes. Então isso a gente chama de lixiviação. A lixiviação ela vai causar também erosão, que vai dar origem a essas vossorocas, o solo vai ficar todo deteriorado, vai dar origem ao que a gente chama de laterização, quando essa chuva cai sem cobertura vegetal. Essa água vai ser levada para algum lugar, que a gente chama de lixiviação, então a lixiviação vai levar os minerais bons e vai deixar os minerais mais pesados. Se for uma região que tem uma concentração muito grande de ferro, então vai deixar uma camada muito ferruginosa nesse solo. Essa camada ferruginosa que fica nesse solo, a gente chama de laterização, que vai deixar o solo mais infértil, o solo menos produtivo, beleza? Sem a cobertura vegetal, a gente pode chegar ao extremo que seria a desertificação. Leva todos os nutrientes e vai ficar só o cascalho nessa terra. Essa terra vai ficar improdutiva. E quais são os impactos? Quais são as ações humanas que são responsáveis por todos esses processos aqui? As queimadas causam isso, como eu falei a vocês, vai matar os minerais, os bichinhos que estão ali dentro do solo. A atividade agrícola, a monocultura principalmente, vai causar impactos também nesse solo. A pecuária, que vai compactar esse solo, vai acrescentar, vai acelerar todos esses processos aqui. E a retirada de minerais. Então a ação humana, então queimadas, pecuária, mineração e a atividade agrícola, principalmente a monocultura mecanizada, vai causar todo um impacto no solo. Esse solo pode chegar até ser desertificado, sem função nenhuma. Então esses processos aqui vão dar origem a tudo isso daqui, beleza? Então essas foram as principais causas, os principais fatores que o ser humano trazem para um solo, as ações humanas que vão trazer esses problemas para o solo. Espero que tenha contribuído. Revisem mais, volta na aula se não entendeu alguma coisa, pesquisa mais em livros didáticos, acrescenta mais informações nessa aula, uma aulazinha rápida de 15 minutos, então não tem como a gente trazer tanta informação dessa maneira, beleza? Então só mais uma vez, para dar forcinha no canal, curte, compartilha e comenta. Valeu galera, até a próxima, tchau!